forte, corajosa e determinada. Então, eu queria deixar para vocês, né, essa mensagem e falar da riqueza que a gente vai ter agora com uma ex-colega de Libertas, né, que vai estar conosco, trazendo aí a sua vivência, né, e trazendo uns ensinamentos para todas nós. Muito obrigada e muito prazer em conhecê-las, né, mesmo que de longe. Legal, eu queria apresentar também agora, falando um pouco aqui, sou da comunicação, sou da Secom, Isabela, para quem não me conhece. E antes de apresentar a Natália, eu queria apresentar, na verdade, a Semana da Mulher, que é a segunda edição que a gente faz esse ano, faz parte de um programa maior da Libertas, que eu tenho muito orgulho, que é o Papo Certo, que é um programa para educação financeira, previdenciária e de promoção na saúde. Então, é um programa que ao longo do ano tem várias ações, mas eu acho que para nós mulheres essa é uma das mais especiais. E a gente tem hoje aqui a presença de uma pessoa muito especial, muito querida, que é a Natália Moreira. Alguns já conhecem, porque ela já trabalhou na Libertas, faz parte da nossa história. Mas hoje ela é gestora na Viveste. Ela é diretora também da IBA, que é o Instituto Brasileiro de Atuária. E ela é mestre em gestão de planos e fundos de pensão, ou seja, super a ver com tudo aqui do nosso universo. Seja bem-vinda, Natália. E agora eu dou a palavra a você, fica à vontade, que estamos super ansiosos. Ai, gente, obrigada. Eu primeiro quero agradecer demais, né, a Patrícia, você, Isabela, a Clara, né, pela lembrança do meu nome e a diretoria da Libertas, né, pelo convite de forma geral. E para além da representatividade aqui da data, gente, para mim, estar participando aqui de um projeto da Libertas é algo muito especial, né, porque foi aqui que eu comecei a minha carreira, né. E a Libertas, né, naquela época Prev Minas ainda, né, foi a primeira a acreditar no meu potencial enquanto profissional atuária, né? Então, eu tenho muito, mas muito carinho, muita admiração mesmo pela Libertas, pelo trabalho que está sendo desenvolvido. Eu estava até conversando com as meninas, né, na nossa reunião de alinhamento, que é uma empresa completamente diferente, posso dizer, até que é uma outra entidade, né? E para mim hoje é uma das entidades referência mesmo no Brasil, né? E parabéns, gente, parabéns mesmo pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo aí na Libertas, né? E enquanto eu estava aqui preparando, né, essa nossa conversa, esse nosso momento aqui de reflexão, eu tive a oportunidade também de repassar a minha trajetória, né? E eu me permiti, inclusive, uma autoanálise, né? Eu estava vendo aqui o que é que eu ia trazer para a gente, né? Como é que seria aqui o nosso bate-papo, essa nossa troca, né? E eu me peguei, assim, às vezes, pensando, gente, será que eu sou capaz, né? Será que vai dar? Será que as meninas vão gostar ali do que eu vou levar para elas, né? E às vezes a gente se pega vendo o nosso copo muito meio vazio, né? A gente esquece, né, das nossas vivências, esquece de tudo que a gente já fez, de tudo que a gente já construiu, né? E isso me trouxe também uma outra reflexão, né, de que, na verdade, não é culpa nossa, né? Acontece que ser mulher é um negócio muito difícil, né, minha gente? É um desafio diário mesmo, né? Chega até a ser um pouco cansativo, né? Quantas vezes, por exemplo, a gente já foi silenciada no dia a dia, né? Quantas de nós ali querendo contribuir com a discussão, dar a nossa opinião, às vezes fomos cortadas ali na nossa fala, né? E quantas vezes também nesse nosso dia a dia, né, não nos roubaram as ideias, né? Ali na cara dura afanaram o que a gente estava dizendo, né? E ali às vezes não é nem que a pessoa queira fazer isso, né? Às vezes é involuntário, mas a gente sabe que acontece demais e que nos afeta muito, né, essa questão. E também tem o nosso machismo de cada dia, né, gente? Que a gente lida com ele aí, que nos julga pela roupa e nos desmotiva demais, né? Eu lembro, por exemplo, quando eu fui assumir como atuária, né? Saí da Prev Minas na época, né? Hoje Libertas, e fui para Recife, né? Para uma entidade de lá. Eu fui muito questionada, né? Natália, você é mulher, sozinha, solteira, vai fazer o que lá, né? Vai fazer o que lá no Nordeste que você não conhece ninguém? Isso vai dar problema. Você não ia, não. Pense aí 2 vezes, né? Veja o que é que você vai fazer da sua vida, porque acho que não vai dar certo. Você não conhece ninguém lá, né? Você é mulher. Então, assim, é como se a gente não desse conta, né? Se eu fosse um homem, né, na idade que eu estava com 27 anos, né? 27, 10 anos atrás, 11 anos atrás, olha só, né? E se eu fosse um homem, será que seria essa mesma forma, seria abordada da mesma maneira? Eu acredito que não, né, minha gente?
iam dar força, vai lá, mesmo lá você arruma uma namoradinha e tudo mais, né? E tá tudo certo. Você é um homem, pode morar sozinho, né? E a gente, às vezes, é muito julgada, né? Por ser mulher. Isso dá um sentimento, né, de incapacidade muito grande, uma frustração muito grande, a autoestima da gente vai lá para baixo, né, pessoal? Dá um desânimo danado. E isso é muito sério, né? Sabe por quê? Porque quando eu estava preparando aqui, eu busquei algumas pesquisas e elas mostram, né, que esse silenciamento que a gente sofre, essa apropriação das nossas ideias e até mesmo a famigerada dupla jornada, né, que muitas de nós temos aqui, tem nos impedido de chegar a cargo de senioridade, por exemplo. Faz com que a gente desista, por exemplo, de alguns projetos da gente, de simples, né, de projetos simples a projetos mais complexos, né? Então, o objetivo aqui principal hoje, né, dessa nossa conversa que eu trouxe aqui como proposta, né, desse nosso momento de reflexão, é justamente alertar, né, que isso vai acontecer, que a gente já sabe que acontece aí no nosso dia a dia, com a maioria de nós, né? E que nós precisamos e podemos nos preparar para isso, né? Para enfrentar esses momentos. Então, muitas das vezes é falado, né? Ah, não, a mulher precisa se colocar, a mulher precisa se impor, a mulher precisa, né, ocupar o espaço que ela quiser, né? É muito dito o que fazer, mas não como. E hoje eu trouxe aqui, né, um pouco da minha prática, um pouco de como eu lido, né, nesse dia a dia. Hoje estou, né, como diretora lá do IBA e tenho enfrentado também esses desafios que às vezes a gente tem que pedir 1, 2, 3 vezes para ser ouvida, né? Então, assim, eu tive que me preparar para lidar com esse cargo de liderança, né? Com a coordenação lá na Viveste também, enfim, né? E muitos outros papéis que a gente sabe que a gente tem, né? Então, no caso do silenciamento aqui, né? Eu trouxe aqui algumas formas, né? De como proceder em cada um desses casos, né? No caso do silenciamento, da apropriação aí das ideias, na questão da dupla jornada, né? Então, papel e caneta na mão, viu, gente? Que eu vou trazer aqui alguns pontos, né, importantes para a gente lidar com essa questão. Então, no caso do silenciamento, né, quando a gente for interrompida ali, né, no primeiro momento, respire fundo, né, que é importante respirar, que a gente fica possessa, né, quando isso acontece, né? Então, respire fundo, sem confronto, porque às vezes a pessoa não fez por mal, né? Vamos dar aí o benefício da dúvida, né? E eu trouxe aqui três frasezinhas muito simples, né, para a gente lidar com isso. A primeira delas, né, espera a pessoa terminar de falar com toda a educação. Fulano, fui interrompida na minha fala e eu gostaria de retomar aqui meu raciocínio. E continue a falar o que você já estava falando, né? Dá sequência ali às suas ideias, né? Uma segunda frase que também é muito legal, funciona muito para mim, é a seguinte: espera também, né, a pessoa terminar. Ou então, aumente um pouquinho a voz e diga, como eu falava, na minha visão, podemos seguir por este caminho. Ou podemos fazer dessa forma, certo? Que é importantíssimo também para a gente retomar essa palavra aí. E a terceira frase, que eu também uso muito, né? E é uma das minhas preferidas, eu me viro para a pessoa e digo, fulano, por favor, eu gostaria de continuar a contribuir aqui. Se vira para todo mundo e diz, então, pessoal, como eu falava, e continuo ali a passar as minhas ideias. Né? Eu acho que é importante a gente trazer essas frases aqui, né? Esses pequenos exemplos, isso vai ficar gravado, depois vocês podem anotar e tudo mais. Por quê? Porque isso acontece demais, minha gente. Demais. É dentro de casa, é no trabalho principalmente, né? Então, a gente tem que saber se colocar. Né? É importante que a gente saiba se colocar. No caso da ação das ideias, então, pessoal, tudo bem, às vezes a pessoa não faz por mal, mas é na cara dura mesmo, né? A gente acaba, quantas vezes a gente acabou de falar, a pessoa fala a mesma coisa com outras palavras, né? Com aquela cara de paisagem, como se tivesse dito pela primeira vez, né? E a gente fica, rapaz, que absurdo, né? Fica olhando ali para a cara da pessoa dizendo, você roubou minha ideia, né? Na cara de pau. Mas primeiro calma, né? Porque o sangue ferve mesmo nesse momento, né? Mas sem conflitos, mulheres, é fácil de resolver isso, né? Sem descer do salto ou sem tirar o sapato, para quem não é muito chegada em salto como eu,
né? Mas é muito fácil de se resolver, né? Primeiro de tudo, né? Vamos tentar, então, nos precaver, né, em relação a isso. Tentar minimizar essa questão do roubo das ideias, né? Terminou de se colocar ali, confirme com as pessoas se elas entenderam. Pessoal, concordam? Estão de acordo? Combinado assim? Fulano, tudo ok? Né? Porque tem algumas pessoas que são um pouco mais incisivas ali, um pouco mais difíceis de lidar. Chame ela para discussão, né? Uma segunda forma também, né? Quando alguém apropria das suas ideias, espere ele terminar de falar ou ela, né? Terminar de falar em perfeito, fulano, você entendeu bem a minha ideia. Obrigado por reforçá-la. Né? Porque aí você já retoma ali com toda a educação, você retoma ali de volta, né? E aqui é importante, né, gente, a gente tomar um pouco de cuidado com o tom, né, para não parecer ali arrogante e tal, e falar com firmeza, porque é importante falar com firmeza, mas com educação ali, né, que é primordial. E a terceira, né, que eu trouxe aqui mais uma ideia para a gente combater aí essa apropriação da ideia, né, é retomar a palavra e acrescentar dados. Plano, maravilha. Então, como eu falava, né, eu quero aqui acrescentar dados tais e tais e tais. Você elabora melhor aquela sua ideia ali, né, que você realmente trouxe, né, então você consegue elaborar melhor e assim você também retoma, né, a sua ideia e fica esclarecido ali de quem foi, né, de quem partiu realmente aquela iniciativa, né? E no caso da dupla jornada, queridas, vamos lançar a mão da velha e boa divisão de tarefas mesmo, né? Eu sei que não é fácil, né? Mas isso acontece demais ainda, né? Da gente sair do trabalho e ter que assumir ali algumas atividades, né? Várias atividades do dia a dia, né? E às vezes isso não é dividido com a gente, né? E ficamos aí mortas de cansadas e deixamos de fazer outras questões também que poderiam nos ajudar na nossa evolução, porque tem outras coisas para fazer, né? Que às vezes a gente até assume também, fazendo a meia-culpa aqui, né, gente? Às vezes a gente puxa para a gente também. Ih, fulano sabe fazer isso, não. Deixa que eu mesmo faço, né? Então é importante estar ligado nesse tipo de coisa, né? E assim, quando a gente está fazendo essa questão da divisão das tarefas em casa, né? Não precisa dizer o que você não vai fazer. Basta reforçar o que vai ser da sua responsabilidade. Pessoal, bom? A partir de agora, né? Eu vou ficar com tais e tais atividades. E Natália, lá em casa não resolve isso não, viu? Se eu falar que não vou lavar ali a vasilha, ou que eu não vou arrumar, que eu não vou varrer e tal, vai ficar sujo. O pessoal não vai fazer, ninguém vai tomar a iniciativa de fazer, né? Então, gente, é importante que deixe isso escrito e alinhado com todo mundo, né? Divide mesmo as tarefas dentro de casa. E, de novo, pessoal, eu sei que não é fácil, né? Aqui nós temos na nossa reunião aqui, né, muitas gerações de mulheres, né? Então, a dinâmica é muito diferente em cada uma dessas gerações. Minha avó, por exemplo, era do lar, né? Não trabalhava fora e servia o prato do meu avô. Já minha mãe trabalhava, né? Meu pai também trabalhava, né? E aí, mamãe ainda cozinhava, mas cada um colocava o seu prato, né? Hoje em dia, comigo, aqui todo mundo já pega ali para fazer uma comidinha e tal, divide-se, né? Eu faço o almoço, você faz a janta, eu faço a feira e você fica aqui com a louça, enfim, a gente já consegue dividir um pouco mais, né? Então, vejam, é uma evolução, né? Concordam comigo que é uma evolução e que a gente está caminhando, né? Em relação a isso? Então, é importante que a gente continue nessa linha, né? Continue insistindo nessas questões. Eu estava lendo para a gente conversar aqui em relação a isso, e eu me deparei com uma publicação falando que as mulheres, né, normalmente são os HDs da casa, né? A gente resolve tudo e fica tudo ali armazenado conosco, né? E aí a gente resolve muito da vida do outro, tá? E o outro fica ali, claro, levando a vida dele também, mas a gente contribui muito, né, para a vida do outro, né? E a nossa, claro, a gente também toca, evidentemente, mas tem uma sobrecarga aí.
né? Se você tem a sua vida para planejar e planeja também a vida dos outros, existe também uma sobrecarga, né? E é importante trazer isso para cá, porque, de novo, né, o que eu trouxe aqui do silenciamento, dessa apropriação de ideias, dessa jornada, dessa dupla jornada, ela realmente tem atrapalhado na evolução das mulheres, né, ao longo do tempo. Então, é importante a gente prestar atenção nisso, né, e levar isso da melhor forma, né, tentar resolver da melhor forma. Outro ponto também que é importante, aliás, antes, né? Já que a gente está no Teams aqui, a gente consegue conversar também, né? Eu não sei se a gente tem tempo, eu acho que temos. Pessoal, do que eu falei aqui, né? Vocês já passaram por isso? Vocês acham que tem coerência o que eu estou dizendo aqui? Alguém quer falar? Por enquanto, eu tô aqui de olho nos conceitos. Então tá. Natália, Pois não. eu acho que muito importante o que você colocou é com relação às gerações. Os modelos que nós tínhamos não são os modelos atuais. Sim. E esse processo de transformação, ele é muito importante, porque a forma como eu conduzia algumas coisas lá atrás não é a mesma forma que eu conduzo hoje. Perfeito. A forma como a minha filha vê o trabalho é diferente da forma como eu via no passado. E eu preciso acompanhar, né? Então, eu estava numa outra reunião e eu brinquei que eu estou há pouco tempo na Libertas, mas parece que eu já estou 1 ano, e eu tenho uma idade já um pouco avançada, mas eu me sinto com 25, entendeu? Isso aí. Isso aí, perfeito, Clara, perfeito. Então, outro ponto aqui que eu trouxe para a gente, que é importante também, eu gostaria de abordar aqui, é a dita competitividade feminina, né? Assunto tabu aí. Eu fui atrás primeiro para ver se realmente isso era, né, era verdadeiro, né, se não era só um senso comum. E, de fato, existem pesquisas, né, que dizem que essa rivalidade existe de fato, mas, para nossa sorte, ela não é, né, completamente biológica, né? Senão a gente não tinha aí a afinidade com a mãe da gente, com as nossas irmãs, com as nossas primas, não teríamos amigas, não é? Então, isso não é biológico, né? Que é algo bom. E também, pessoal, não há problema nenhum em ser competitiva, né? Porque os homens são incentivados aí a ser competitivos sempre, não tem problema nenhum, né? E tá tudo bem ser competitiva também, né? Porém, se a gente percebe que essa rivalidade ela tá sendo nociva e que não tá trazendo benefício, aí sim é hora de mudar o jogo, né? E olhem como faz diferença, né, essa mudança, né, da competição para a colaboração. Né? Há 1 ano e meio atrás, trazendo aqui um exemplo prático, né, da minha vivência, há 1 ano e meio atrás eu era representante do Instituto Brasileiro de Atuária, né, lá na minha região, no Norte e Nordeste, onde eu trabalhava antes. E aí, o meu papel ali, né, dentre outras coisas, é fazer mesmo a ponte entre o Instituto Brasileiro de Atuária e os atuários da região, reforçar ali a imagem do Instituto, né, enfim, né, fazer o Instituto mais forte ali na minha região, né, na região que eu era responsável. E foi se aproximando a data das eleições para a diretoria do IBA, e as colegas, né, alguns homens também, mas a maioria mulheres, né, grandes nomes aí da atuária, começaram a entrar em contato comigo. Ô, Nath, por que você não participa lá, né, da eleição do IBA? Eu pensei logo, eu não tenho nem idade para isso, gente. Como é que eu vou contribuir? Já sou representante, já está ótimo, né? Então, o primeiro ponto que eu trago aqui, reparem como a gente às vezes não vê o valor que a gente tem, né? Como a gente duvida da gente, às vezes, né? Acha que não é capaz e tal, as outras pessoas já estão enxergando e você ainda não enxergou, né? Que é importante também observar, estar ligada nisso, né? E aí, Nath, você tem contribuído para a comunidade atuarial aí há muito tempo, né? Conectando as pessoas, tem divulgado vaga, fomentado evento, tem inclusive o canal lá do YouTube que você dá voz aos atuários, né? Enfim, a gente acha bacana, né? Você participar. Então, gente, vejam que eu recebi um apoio assim incondicional delas, né? Esse voto de confiança das minhas colegas atuárias, né? Muitas delas são pessoas que eu admiro demais enquanto profissionais, né? E claro, teve meu trabalho ali, sim, mas é inegável, né, inquestionável aqui, que o incentivo delas é que me levou aonde eu estou hoje, né? Então, assim, às vezes a gente se pega, né, nessa questão da competitividade, competindo e tudo, mas quando a gente colabora, a gente melhora muito mais o ambiente onde a gente está, né? Então, por isso que eu gostaria, né, que vocês também experimentassem, né, o poder desse reforço positivo.
E por isso eu trouxe até um deverzinho de casa aqui para vocês, né? Tome nota que vale aqui, vale ponto, hein? O negócio aqui vale ponto. O que eu proponho, meninas? É algo muito simples, tá? Eu proponho que vocês pensem, assim, em 2 nomes de mulheres que vocês admiram aí na empresa, tá? Eu sei que vocês ainda estão em home office, né? Estão em home office ainda, né, Bela? Beleza. Vocês estão em home office ainda? Não dá para chamar para... Eu ia propor para chamar para almoçar, viu? Um cafezinho. Mas como ainda não dá, né? A minha ideia aqui é que vocês pensem, né, no nome de mulher, né? Também na Viveste da mesma forma, tá? E quando a gente se ajuda, né? Quando a gente colabora entre si, o clima fica muito melhor. Tá? Então, pratiquem isso, né? É bom, é importante, né, que a gente tenha essa visão, né? Meus contatos estão aí, depois vocês me contem, né, como foi essa experiência para vocês, como é que foi quando a mulher, né, que vocês elogiaram, né, qual foi a ação dela em relação a esse elogio. Eu quero saber de vocês aí o que foi que aconteceu, né, depois dessa experiência, né? Eu costumo fazer isso, essas duas, na verdade eu pego 3 nomes, eu propus aqui 2, mas normalmente eu pego 3 nomes aí ou da área atuarial, ou pessoas que eu admiro mesmo, né, mulheres, e eu também faço esse exercício, né, 3 por mês, gente, por mês, isso não é nada, né, não é nada, assim. E aí, entra em contato, eu falo, tudo bom, eu vi aquele trabalho que você fez e tal, eu fui lá na sua rede social e vi que você está desenvolvendo não sei o quê, ou então te admiro por A, B, C ou D habilidades, skills, né? Nossa, que bacana, né, que você está fazendo isso e tal. E o retorno, gente, é maravilhoso, sabe? E fora que o universo, ele conspira a nosso favor, né? Então, a partir do momento que você manda ali vibrações positivas, que você reforça, né, dá esse reforço positivo para as pessoas, você também recebe isso. Né? Então, eu deixo aí para vocês, né, essa ideia, né, na verdade, né, e eu espero que ela reverbere, né, que ela faça bem a vocês como está fazendo para mim, né, que eu realmente coloco isso em prática, né? Meninas, então, assim, isso foi o que eu trouxe para a gente, né, para a gente conversar aqui, para a nossa reflexão, né, é importante prestar atenção na questão do silenciamento, é importante prestar atenção na questão vou dizer, do roubo, né, das ideias, da apropriação ali das ideias, essa questão da jornada que afeta muito a nós mulheres, né, é importante também ver essa questão da competitividade, não é errado ser competitiva, tá? É só mesmo quando isso é algo nocivo, que é importante a gente prestar atenção, né? E colaborar entre si mesmo, gente. É realmente reforçar essa colaboração, que eu acho que nos leva, né, a patamares muito maiores, tá bom? Então, mulheres poderosas da Libertas, o simples fato, né, da gente ser quem a gente é um ato muito revolucionário. Né, já promove muita mudança, né? Então, não se esqueçam disso, né? Se coloquem aí, né? Eu espero que essas ideias que eu trouxe aqui para a gente, né, hoje, para a gente discutir, que elas ajudem, né, nesse processo de vocês, tá? E é só agradecer mesmo, mais uma vez, a oportunidade de estar com vocês aqui nesse momento especial, viu?